Os piores métodos de tortura da Idade Média, parte 3. Esse aqui é o balcão da tortura. Foi considerado um dos métodos mais dolorosos de toda a Idade Média. Basicamente é uma mesa de madeira que tem cordas fixadas na parte superior e na parte inferior. As cordas eram presas aos pés e às mãos das vítimas e era só começar a girar a maçaneta que o corpo da pessoa ia se esticando para dentro de forma agoniante. Algumas vezes, os membros chegavam até a ser arrancados durante esse processo porque realmente eles eram muito esticados. Roda da tortura. É conhecida por matar lentamente e de forma muito dolorosa. O corpo da vítima era colocado nesses discos de madeira que ficavam rodando. Os torturadores atingiam os braços e as pernas das vítimas com martelos de metal. Depois que eles tivessem morrido, eles eram pendurados em praça pública para que os animais pudessem se alimentar de seus corpos. Pena de morte pelo broto de bambu. Pode parecer inacreditável essa pena de morte, mas os japoneses utilizavam muito ela para punir os seus prisioneiros de guerra. Ela consistia em colocar o prisioneiro sobre uma estrutura de madeira de forma que quando o bambu crescesse, atravessasse o corpo da vítima. E só para quem não sabe, o bambu é uma das plantas que cresce mais rápido no mundo. E para piorar essa tortura, era colocado vários brotos de bambu embaixo. E quando aquele bambu crescia, atravessando o corpo da vítima, os seus órgãos, sua pele, sua carne, dá para imaginar coisa pior? Uma morte lenta e muito dolorosa. Eu acabei de criar um vídeo novo lá no YouTube sobre as 8 piores penas de morte do mundo que já inventaram. O link tá lá no meu perfil, é só clicar e assistir. As piores formas de morrer. Hoje eu vou estar falando do empalamento. O empalamento é um método de tortura e execução muito utilizado na Idade Média. Normalmente o processo começava com a inserção de uma estaca pelo reto. O peso do corpo fazia com que a lança fosse perfurando os órgãos de uma maneira lenta e agonizante até sair pela boca. O mais assustador é que a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. Por isso é considerado um dos métodos de tortura mais cruéis da história. Os piores métodos de pena de morte, parte 6. O touro de bronze. E esse aqui com certeza é o pior de todos. Bom, primeiramente eles iam chicotear a pessoa. Depois eles colocavam a pessoa dentro de um touro de ferro. E quando a pessoa já estivesse dentro desse touro de ferro, eles colocavam o touro em cima de uma fogueira e a pessoa morreria cozinhada. O berço de Judas. Bom, a pessoa era colocada em cima dessa coisa em forma de pirâmide e a ponta afiada dessa pirâmide era colocada no ânus da pessoa. Com o peso do próprio corpo da pessoa, a pessoa ia descendo e a pirâmide ia rasgando ela por dentro. A fogueira. Bom, se você fosse gay, bruxa ou até mesmo ateu, você com certeza ia para a fogueira. Piores métodos de pena de morte, parte 3. Desmembramento. Bom, simplesmente os braços da pessoa eram amarrados a cavalos, as pernas também. Aí esses cavalos iam sair correndo para cada lado diferente. E o membro da pessoa ia ser arrancado. Pesado. Esmagado por um elefante. Bom, basicamente a pessoa era deitada no chão e o elefante ficava pisando na pessoa. Pisava na pessoa, deitava em cima da pessoa, até a pessoa ficar toda reta e esmagada. Esfolamento. Bom, a pessoa era amarrada de forma que ela não pudesse se mexer e ficavam 2 pessoas arrancando a pele da pessoa todinha. Era um método bem doloroso e a pessoa demorava horas para morrer. Crucificação. Bom, basicamente a pessoa era chicoteada até ela ficar bem fraca. Depois a pessoa era colocada numa cruz, prendendo as mãos com pregos e os pés também. E como se já não bastasse, as pessoas ficavam jogando vinagre nos ferimentos do condenado. Os piores métodos de pena de morte, parte 5. O burro espanhol. Com certeza esse aqui é o mais cruel. Bom, basicamente a pessoa era colocada num negócio desse aqui, que era muito afiado. Aí eles colocavam a pessoa de perna aberta aqui. Aí o peso da pessoa ia fazer ela descendo e ia rasgando ela todinha. E para ajudar no processo, eles colocavam esses pesos aqui, para a pessoa ser cortada mais rápida. Apedrejamento. Bom, essa pena de morte era usada, na verdade é usado para as mulheres que traem seus maridos. Bom, a mulher é enterrada na areia com a cabeça de fora. Aí ficava um monte de pessoas ao redor tacando pedras gigantes na cabeça da pessoa. Pesado.
Garfo medieval. Bom, basicamente era colocado um garfo de duas pontas bem afiada entre a cabeça e o peito da pessoa. E a pessoa ficava com a cabeça levantada por horas. Mas uma hora ela ia ter que levantar e abaixar a cabeça, né, gente? Piores métodos de pena de morte, parte 2. A roda da tortura. A pessoa era amarrada numa roda e essa roda ficava girando. Enquanto a roda ficava girando, várias pessoas ficavam batendo com martelo, madeira, pedaços de ferro. Ficavam batendo na cabeça, nas mãos, nas pernas. Até a pessoa morrer. É uma morte bem dolorosa e bem lenta. Serrar a pessoa ao meio. Bom, como vocês podem ver, a pessoa era amarrada de cabeça para baixo e ela era cortada ao meio. Eles cortavam a pessoa bem devagar para a pessoa sofrer muita dor. A tortura do garrote. Bom, basicamente são cordas no pescoço do condenado. Eles iam apertando bem devagarzinho até a pessoa morrer asfixiada. Mas que não pareça uma morte tão terrível, era uma morte bem dolorosa e bem lenta. Nossa, gente, que horror. Like pra parte 3. Piores formas de morrer. Hoje eu vou falar da águia sangrenta. A águia sangrenta é um método de tortura e execução utilizado na antiguidade por tribos nórdicas na época dos Vikings. Funcionava da seguinte maneira: o condenado ficava em cima de um palco com os pés e as mãos amarrados. Em seguida, eram feitas incisões na altura do tórax para ter acesso às costelas, que era separado da coluna vertebral com um machado. Com isso, os pulmões também eram removidos da caixa torácica. As costelas erguidas, semelhante a um par de asas. Daí o nome águia sangrenta. Detalhe, tudo isso era feito com a vítima viva e consciente. Para finalizar, jogava sal nas costas abertas e aguardava-se que o condenado morresse. Os piores métodos de tortura utilizados pela Inquisição. Dama de Ferro. Era um sarcófago cheio de espinhos metálicos dentro. Esses espinhos eram estrategicamente posicionados para não atingir nenhum órgão vital da vítima, já para atrasar sua morte mesmo. Isso acabava prolongando sua vida e seu sofrimento. Era bem comum as vítimas ser deixadas lá dentro por dias até que morressem sozinhas depois de sofrer muito. Uma observação, foi daí que nasceu o nome da banda Iron Maiden. Berço de Judas. Bom, esse instrumento de tortura era exatamente o que está aparecendo na imagem. Era um assento em forma de pirâmide bem pontiagudo. A vítima ficava nua e seus pés e mãos eram amarrados por corda. E ele era colocado sentado na ponta da pirâmide. E o peso do seu corpo fazia a pirâmide ser introduzida lá. Se a vítima demorasse para morrer e eles quisessem acelerar o processo, eles colocavam pesos em suas pernas. Caso eles quisessem que a pessoa sofresse, eles só deixavam a pessoa lá por dias até morrer sozinha. E o instrumento nunca era lavado, o que produzia infecções nas vítimas.